falando sobre o coronavírus, que está mexendo com a vida política por aqui e por lá também. E essa informação aí, quer dizer, a gente considera uma informação, vamos chamar de informação, porque é o governo russo que está cravando, então é algo oficial da primeira vacina contra o coronavírus, se bem que, como a gente percebeu lá nos Estados Unidos também, tudo isso visto com muitas ressalvas, Já está com a gente, Garrafa? Nós vamos dos Estados Unidos para a Europa, é isso? Isso aí. Felipe Killing com a gente. E aí, Killing, como é que você tá, hein? Pô, tô com uma dose de esperança, viu, Agostinho? Mas tô bem. E você por aí? Não, mas eu tô bem, né? Mas eu queria ter mais esperança. Então vai. Por que você tá com uma dose de esperança? Fala pra mim. Vamos ver se você me anima. Bom, eu tô com uma dose de esperança porque eu acho que a gente tem que ser otimista num momento como esse. Mas eu tenho 2 doses de desconfiança também. Mas é porque hoje, na reunião do governo, na Rússia, o Vladimir Putin, principal autoridade do país, anunciou o registro da vacina para coronavírus, a primeira do planeta, né, feita pelo Instituto Gamaleya de Moscou. E o presidente russo disse que, inclusive, uma de suas filhas foi imunizada e passa bem. E oficiais russos afirmaram que as primeiras doses serão distribuídas para profissionais de saúde, professores e pessoas do grupo de risco. Agora, as minhas 2 doses de desconfiança. A velocidade desse processo gera dúvidas na comunidade internacional, né? Se Moscou não está colocando o prestígio internacional à frente da segurança e da ciência. Esse registro acontece antes mesmo do país iniciar a 3ª fase de testes. Até onde se sabe, apenas 38 voluntários remunerados participaram dos estudos das fases 1 e 2. E esses resultados não foram amplamente divulgados pelo governo. Então, tenho uma dose de esperança, mais 2 de desconfiança, Agostinho. É isso aí. Não, a gente, lógico, tô brincando com você, a gente tá torcendo demais, né? Que é o que nos cabe, né? A gente tá torcendo desde sempre, né? A gente torce pro Congresso agir corretamente, a gente torce pro nosso presidente aqui também colocar a cabecinha dele no lugar, torce pro nosso governador também, enfim, torce para todo mundo, pro Trump, torce pro Putin, estamos torcendo, né, apostando em tudo, mas de fato carece de algumas explicações, né, de algo mais concreto, né, a comunidade científica está vendo com muita ressalva. É o que eu estava comentando aqui, né, Killing, são tantas dúvidas, que a maior prova que o presidente Putin pôde dar foi dizer que a filha dele foi vacinada, né? Esse foi o aval que ele conseguiu encontrar para o momento, né? Exatamente, e não mostrou também nenhuma foto, nenhum vídeo desse momento em que ela foi vacinada. Então, o que gera dúvida não é porque a gente está desmerecendo a Rússia, que é uma potência, tem grandes cientistas, grandes avanços aí na história da humanidade, mas o processo, né? Porque 38 voluntários apenas, não tivemos os estudos divulgados em revistas científicas. Só para efeito de comparação, os estudos das fases 1 e 2 da Universidade de Oxford foram publicados na The Lancet, uma revista bastante conceituada. Agora está na fase 3, em que a vacina da Rússia nem chegou. 50 mil pessoas estão sendo testadas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E aí tem o nome também dessa vacina da Rússia, Sputnik V. Isso dá uma dica de como o país encara esse processo, né? Só para a gente relembrar, o Sputnik foi o primeiro satélite espacial lançado por Moscou em 1957, durante a corrida espacial contra os americanos. Então existe uma pressão do Kremlin para que o país se coloque como uma liderança nessa crise sanitária, mas existem vários questionamentos, sim. É verdade. A gente comentava aqui, é lógico, a associação é óbvia, né? Enfim, é inevitável fazer essa ligação entre a disputa espacial, né, Killing, e agora essa disputa pela vacina. O que a gente espera é que, de fato, o tiro não saia pela culatra, né? Tomara que a vacina traga benefícios, se não na totalidade, né? Porque já está se falando que 100% de garantia, de eficácia, talvez não seja mesmo possível, nem com essa vacina russa, nem com as demais que estão sendo analisadas e estão em estágio avançado, inclusive, aqui no Brasil e fora do Brasil. Se fala em algo em torno de 70%, que não é o ideal, mas para o momento
tá valendo. A gente só espera que essa disputa, essa briga eterna entre Rússia e Estados Unidos não seja algo nocivo, principalmente nesse primeiro momento, para a população russa, que deve ser vacinada. Parece que vai ter uma vacinação em massa já para o mês de outubro. Ô, Killing, rapidinho, que eu sei que o tempo urge. Na Europa, como é que tá, hein? Segunda onda, terceira onda, como é que tá isso aí, hein, Killing? Olha, Agostinho, existe um debate por aqui se estamos em uma segunda onda ou apenas um rebote da primeira onda. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde disse, olha, podem chamar de segunda onda, de rebote, mas o fato é, tirou a pressão do vírus, o vírus volta a se disseminar. E na Europa aconteceu isso. Os países reabriram a sociedade e aí você vê a taxa de novos contaminados crescer. Na Itália, 38%. A França registrou na última sexta-feira quase 2.300 casos, o maior índice desde quando a quarentena foi relaxada por lá. O governo francês também colocou medidas em algumas cidades. Em Paris, por exemplo, agora é obrigatório o uso de máscaras em ambientes externos, até então só em locais fechados. Então, por exemplo, as margens do Rio Sena e mercados de rua, onde há aglomeração, você tem que usar máscara. Multa de 135 euros se você quebrar essa determinação, dá mais ou menos R$ 865. Na Alemanha também os números cresceram, aqui no Reino Unido. E em meio a esse aumento, existe um grande debate. Quando que as crianças podem voltar às aulas? Hoje, muitos estudantes voltaram às aulas na Escócia. Na Alemanha, em Berlim, alunos voltaram também às aulas ontem, mas cheio de medidas de distanciamento social e higiene. Então, a Europa está andando nessa linha tênue aí de reabrir a sociedade, reaquecer a economia, mas sem perder o controle da crise sanitária. É isso. E falando de países em que a gente tem como exemplos de conduta perfeita, é difícil de falar, né? Porque ninguém tinha um manual de como agir durante uma pandemia. Mas se pega uma Alemanha, claramente ela teve mais acertos do que erros, comparada com outros países. E mesmo assim a gente está vendo que ainda o vírus não entregou os pontos. Killing, prazer falar com você, viu? Até mais. Grande prazer, bom dia para você. Valeu, abração. Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, traçando esse quadro. A gente tem que mirar a Europa, né? Isso todo mundo fala, né? A Ásia também, como se fosse a gente amanhã. A Europa somos nós amanhã. Então o que está acontecendo com a Europa, e repito aqui, países da Europa que tiveram uma conduta muito próxima da ideal. A Alemanha acho que é o caso clássico, né? De uma conduta muito, muito boa, com a população colaborando, porque também não há governo que consiga conduzir as coisas bem se a população não comprar a ideia. E aí também tem a competência do governo mostrar convicção, né? Se fazer compreender. Enfim, é um jogo que depende de muita gente. Mas se você vê na Europa, na Alemanha, na França, enfim, como disse o Killing, essa segunda onda ou um rebote da primeira onda ainda, isso é para a gente se preocupar bastante, né? E aí a gente volta para o início da nossa história. A vacina é o que vai nos redimir. É só a vacina mesmo. Há alguns números importantes. Por exemplo, teve um estudo do Grupo Fleury e de outras entidades, o Ibope também participou e tal, mostrando que uma em cada cinco pessoas de baixa renda já teve contato com o coronavírus. Claro, evidente, que as pessoas na periferia, as pessoas de baixa renda, que têm menos estrutura familiar, menos condição de manter o distanciamento, de ter aqueles cuidados essenciais, lógico que essas pessoas são alvo preferencial do vírus, as consequências acabam sendo piores, mais nocivas para esse pessoal de baixa renda, e esse estudo do Grupo Fleury também mostra isso. E mostra também que 1,5 milhão de pessoas com mais de 18 anos, com 18 anos ou mais, também aqui em São Paulo já teve contato com o coronavírus, dá algo em torno de 17%, quase 18% da população já teve contato com o coronavírus. E aí surge a outra possibilidade também,
que é com essa contaminação que vai aumentando, e é assim mesmo, não tem jeito, né? Isso tá no script, está no roteiro. Por mais distanciamento, por mais cuidado que as pessoas tenham, por mais medidas adequadas que o governo determine e faça cumprir, como a não superlotação de transporte público, e isso não aconteceu aqui em São Paulo, não aconteceu em muitas partes do Brasil, mas com todos os cuidados sendo tomados, o vírus vai seguindo. Ele vai seguir. Ele vai seguir. Num ritmo menor e talvez com consequências mais leves. Então, para além da vacina, que aí sim seria, digamos, a solução, né? Seria a solução, você tem também esse outro lado da população sendo contaminada, alguns ficam doentes, são internados, alguns recuperam, outros lamentavelmente não. E alguns são assintomáticos. Vai chegar um momento em que o número de pessoas já contaminadas, portanto com anticorpos, vai ser tão grande que praticamente a doença deixa de ter essa relevância toda. Deixa de ser um motivo de preocupação, de temor para todos nós. Essa é uma outra alternativa, que é mais demorada, mais perigosa, porque o ideal seria mesmo que a gente contivesse essa proliferação do vírus o máximo que a gente pudesse. Mas os números que são atualizados dia a dia mostram que a gente não está ainda nessa fase, né? O país é muito grande, há diferenças enormes. A gente lembra que no norte do país, logo no início da pandemia, foi aquele caos, né? O Amazonas, em Manaus, Roraima, foi um caos, né? Com leitos superlotados, sem local até para guardar os corpos das pessoas mortas. Então, aquelas cenas horrorosas de câmeras frias, superlotadas, enfim. Primeira imagem foi do norte do país, sob o caos completo. Depois a coisa foi se distribuindo por todo o território nacional, a ponto da gente estar nos últimos tempos aí, no último mês pelo menos, com uma situação crítica no sul do país, na região sul do país. Ainda está muito complicada a situação em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também. Enfim, são estados que ainda estão longe de ter uma solução para conter o coronavírus. Fora estados grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, que até pela quantidade de moradores também acaba sendo inevitavelmente um local onde a contaminação atinge proporções assustadoras.